O melhor assassino de aluguel do mundo é forçado a deixar sua aposentadoria por conta de uma promessa antiga, e por isso ele vai até Roma ajudar um velho amigo a derrubar uma organização secreta, perigosa e mortal de assassinos procurados em todo o mundo. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar John Wick, Um Novo Dia para Matar, um filme de ação lançado em 2017, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos com um motoqueiro levando um baita tombo, se levantando e montando na moto novamente, causando uma perseguição alucinada pelas ruas de Nova York, pois atrás dele, pilotando um possante Camaro SS, está o famoso John Wick. Só que o assassino perde o rastro do vilão ao chegar em um cruzamento, e a moto passa entre dois carros. Por isso, o John fica sem alternativa a não ser encontrar a outra rota, e ele encontra o rastro interceptando o motoqueiro, derrubando o cara e tomando dele o seu cartão de acesso. Longe dali, vemos uma operação de contrabando de tóxicos e dinheiro que usava diversos táxis, e quem comandava essa grande operação era Abram Tarasov, o irmão de Viggo e o tio de Yosef, aquele trouxa que invadiu a casa do John no primeiro filme, e ainda finalizou a sua cachorrinha, tudo porque queria roubar o Mustang dele. Na sala do Abram, ele está fumando um charuto quando um capanga chega informando que a operação estava quase finalizada. E esse capanga não se mostra nada satisfeito com a forma de transportar a mercadoria, perguntando o motivo daquilo. Então o Abram explica que seu sobrinho idiota tinha mexido com o lendário John Wick, contando sobre as besteiras dele e sobre o fato do Mustang do assassino de aluguel estar ali em posse dele. O capanga então fala para eles simplesmente devolverem o carro ao cara, mas o Abram diz que não era tão fácil assim, porque agora o John não ia parar por nada. Ele ainda fala que o John era o bicho papão, tendo finalizado 3 homens em um bar apenas com um lápis, de forma que ele não era o tipo de pessoa com quem você gostaria de arrumar problemas. Enquanto isso, o assassino entra no galpão usando o cartão de acesso do motoqueiro, finalizando vários dos homens de Abram, até que o telefone toca no escritório do mafioso, com o John falando que o cara estava com o seu carro e desligando na cara dele. Com isso, o bandido já sabia o que esperar e fica só ouvindo toda a confusão do lado de fora, enquanto o John tinha conseguido localizar o seu carro e estava tentando fugir dali dando uma de Toretto. E aí nessa fuga, o Mustang vai virando sucata pouco a pouco, porque ele leva a pancada dos carros dos vilões, e o John sacrifica a porta para derrubar o motoqueiro. Depois, o John ainda fica dando porrada em um outro carro para atingir um dos vilões, destruindo o para-brisas. Então, o assassino de aluguel é jogado para fora do Mustang, ao ser atingido por outro carro, e vai pro mano a mano com os caras. É claro que ele deita todo mundo na pancada enquanto foge de vários táxis que tentam atropelá-lo, e isso dura até aparecer um grandalhão que já chega jogando o assassino pro ar. Aí o John se lembra que tem uma arma, atirando nas pernas do grandalhão. E caramba, se o John tinha uma arma, por que ele ficou lutando no mano a mano com os capangas, e quase destruiu seu Mustang para derrubar eles? Isso não faz muito sentido, já que ele quase morreu e destruiu o carro que tinha ido buscar. E pra quem ama tanto esse carro a ponto de enfrentar uma quadrilha para resgatá-lo, o John não se preocupou nem um pouco em levar ele embora inteiro, ou pelo menos com o mínimo de dano possível. Mas enfim, depois disso tudo, o John chega até o escritório do Abram, que tinha ficado esse tempo todo sentado esperando. E o assassino serve 2 doses de vodka, propondo ao mafioso uma trégua. E é claro que o cara aceita, porque ele não queria ser finalizado. Então o John sai da sala, entra na sucata que já foi um belo carro e vai pra casa. Lá ele estaciona a lata amassada, tirando do porta-luvas uma carta contendo uma foto e um cartão da sua falecida esposa, a Ellen, ficando meio deprê ao se lembrar dos momentos bons que passou com ela. E agora dá pra entender por que ele queria tanto esse carro. Dentro de casa, o cara encontra com seu doguinho sem nome e coloca um pouco de comida para ele, depois vai tomar um banho. E aí ele vê algumas filmagens da Ellen em seu celular e vai deitar um pouco junto com o cachorrinho. No outro dia, o Aurélio chega ali com um reboque, se assustando com o estado detonado do carro, mas garante que mesmo assim iria consertá-lo. E nessa hora ficamos sabendo que tinha sido o Aurélio quem havia encontrado a localização do veículo e passado pro amigo. Aí depois que o cara vai embora com a lata velha, o John vai até o porão guardar os seus paranauês de mercenário dentro do buraco no chão, cobrindo tudo com concreto. Assim que a noite cai, a campainha toca, e o John encontra com Santino de Antonio, parado do lado de fora. Ele é um amigo do John que o ajudou quando o cara decidiu se aposentar para curtir a vida com Ellen. No entanto, essa ajuda teve um preço, e o John fez uma promissória para o Santino, que é uma espécie de contrato de sangue feito em um medalhão, e fazia com que o assassino tivesse a obrigação de atender ao chamado da pessoa a quem tinha dado o objeto. No entanto, o John recusa o chamado, já que não queria voltar a trabalhar, deixando o Santino meio contrariado, e o cara vai embora falando que aquele John realmente não poderia ajudá-lo. Mais tarde, o Santino retorna explodindo a casa do ex-assassino, que por sorte consegue escapar com o doguinho, mas as suas coisas e a foto da Ellen são totalmente queimadas. Logo, os bombeiros chegam ao local junto com o policial Jimmy, o mesmo do primeiro filme, e o John mente pra ele dizendo que aquilo tinha sido apenas um acidente com gás. É claro que o Jimmy não acredita muito naquilo, questionando se seu amigo não tinha voltado para a ativa, mas o John não responde, e vai embora para o Hotel Continental falar com o Winston. E só pra relembrar vocês, o Hotel Continental é onde os assassinos se reúnem para descansar, pois o local era proibido qualquer tipo de violência.
agência. Lá Winston explica que o Santino tinha pego leve com o John, porque ele descumpriu uma promissória, e aquilo era uma tradição antiga que deveria ser respeitada, ou o preço seria a morte. Ele ainda conta que o John podia cumprir o acordo e depois finalizar o Santino se quisesse, pois já estaria livre do contrato, mas antes disso ele não poderia tocar no cara, ou fugir das suas obrigações. Assim, o John deixa o cachorro com o Caron, o recepcionista do Hotel Continental, e vai procurar o gangster meio bolado, por conta do que ele fez com a sua casa. E ao ver o sangue nos olhos do sujeito, o Santino diz que era esse John que ele precisava. Além disso, o gangster conta que só foi atrás do John porque ele voltou para a ativa, e queria que ele finalizasse a sua irmã Diana, pois quando seu pai faleceu, ela assumiu o lugar dele entre as 12 famílias que comandavam os assassinatos de todo mundo, chamada de Alta Cúpula. A seguir, o John vai até um cofre, onde estavam guardados alguns itens que ele precisaria para essa nova missão, já que os equipamentos no porão da sua casa estão inacessíveis. Depois ele vai para Roma, onde se hospeda no Hotel Continental local, cujo líder é Julius, um amigo de longa data do John. Ao saber que o cara estava ali a trabalho, o Julius entrega a ele um dos melhores quartos do hotel, e em seguida o John vai planejar a sua missão, comprando armas, 2 ternos à prova de balas e indo estudar os mapas das catacumbas, por onde ele planejava entrar em um evento onde a Diana estaria. E todos esses vendedores faziam parte da rede de assassinos do Continental, que o John paga usando as famosas moedas de ouro. E enquanto o cara finaliza todos os preparativos, vemos que a Ares, uma das capangas do Santino, que é muda e se comunica apenas por linguagem de sinais, observava os movimentos dele à distância, esperando por algo. Na noite do evento, o John sai do hotel arrumado e com todos os equipamentos, levando eles até as catacumbas, onde coloca as armas em locais estratégicos, ao mesmo tempo em que Diana chega na festa, onde estavam reunidos outros líderes da alta cúpula. Nela, a mulher é chamada para conversar com o Sr. Acconi, que não estava nada feliz porque a Diana tinha tomado parte dos seus territórios, e ele tenta argumentar para recuperá-los, mas a bonitona nem liga e debocha da cara dele. Depois disso, ela fala para o Cassian, que é o seu segurança particular, que iria retocar a maquiagem no banheiro, entrando sozinha em um imenso cômodo com direito a banheiro e tudo. Lá dentro, o John estava aguardando por ela, e segundo a conversa deles, os dois eram amigos de longa data, e o assassino não estava nada feliz em finalizá-la, mas ele explica que estava sendo obrigado por conta da promissória, por isso ela entende a situação. No entanto, a Diana avisa o John que assim que fosse de base, o seu irmão tomaria o seu lugar, se tornando o dono de Nova York, onde o assassino vivia. E sabendo que não teria escapatória, a mulher decide acabar com a própria vida, pois havia vivido da forma dela, e queria que fosse assim na morte também. Então ela tira a roupa, entra na banheira e faz o serviço, fazendo a água ficar vermelha com seu líquido vital. E o John decide segurar a mão dela até a mulher apagar, lhe dando um headshot para confirmar a kill e depois vai embora. No entanto, do lado de fora, o assassino bate de frente com Cassian, que era um mercenário igual a ele, e tinha imaginado o motivo do John ir até ali. Por isso os dois começam um tiroteio, mas os seus ternos à prova de bala seguram os tiros, e o John consegue fugir. Já o Cassian aciona todos os seguranças da festa, e o John tem que disparar muito chumbo para conseguir sair do meio da muvuca, conseguindo chegar do lado de fora, onde mais seguranças vão atrás dele. Enquanto isso, o Cassian corre até o banheiro, encontrando o corpo da Diana lá, ficando bem triste com a morte dela. De volta ao John, ele consegue chegar nas catacumbas, onde é emboscado pela Ares e seus homens que tentam finalizá-lo, só que o assassino estava bem preparado, porque tinha deixado várias armas espalhadas em locais estratégicos. Desse jeito, ele finaliza mais inimigos, enquanto seu terno se mostra eficaz várias vezes, segurando tiros dos rivais. E galera, tem um youtuber que recriou esse terno à prova de balas do John Wick. O nome do canal é Hacksmith Industries, e o cara faz vários experimentos relacionados a filmes, e é claro que ele não usou o terno para testar se funcionava, e testou em um manequim. Mas voltando ao filme, o John consegue fugir das catacumbas, chegando até as ruas de Roma, mas lá ele é atropelado pelo Cassian, que buscava vingança, começando uma nova troca de tiros que destrói os vidros de vários carros estacionados. Depois, os caras começam uma luta corporal que termina com eles rolando do alto de uma escadaria, e com o John levando a pior ao receber uma facada no peito. E aí os dois continuam se agarrando, quer dizer, brigando pelas ruas de Roma, arrebentando uma porta de vidro, e acabando dentro do Hotel Continental. E uma vez lá dentro, o Julius lembra a eles que os dois deveriam parar de brigar e respeitar as regras do lugar. Assim, eles terminam no bar do hotel tomando umas biritas, onde o John conta o motivo de ter finalizado a Diana, e o Cassian entende, mas ele diz que naquele mundo era olho por olho, e iria atrás do John mesmo assim, finalizando o cara de uma forma rápida como cortesia, e depois ele vai embora. Nessa hora, o John percebe que a Ares estava ali observando eles, e ela se oferece para pagar uma bebida para o cara, mas ele recusa, e os dois se despedem prometendo que logo se veriam novamente. Agora no seu quarto, o John percebe que seu smartphone já era, bem na hora em que ele recebe uma ligação do Santino, falando que entendia o fato do John estar chateado com ele, mas que infelizmente o gangster precisava vingar a sua irmã, e esse cara é simplesmente ridículo. Aparentemente, o John também pensa assim, porque ele desliga bem na cara dele. Depois o assassino liga para a recepção do hotel, avisando que faria o check-in pela manhã. No outro dia, enquanto o John retorna para Nova York, o Santino coloca uma recompensa de 7 milhões de dólares pela cabeça do assassino, e todos os mercenários da cidade ficam sabendo disso, resolvendo ir atrás dele. Já o Winston faz o Santino marcar com seu sangue que a promissória do John estava completa, alertando o cara para o fato dele ter mexido em um vespeiro, quando tirou o assassino da aposentadoria, e ainda estava tentando finalizá-lo. Longe dali, um lutador de sumô ataca o John e enche ele de porrada, mas o assassino consegue dar
dar conta dele com um headshot. Depois, uma violinista ataca o John pelas costas. Porém, o único que sabe dar headshot aqui é o John, o resto só atira no corpo. E aí o Terno novamente segura os tiros. Só que essa daí pelo menos consegue ferir o John ao atirar na barriga dele, a queima-roupa, durante o X1. No entanto, ela não dá dentro com ele e termina sendo finalizada. E isso não acaba por aí, porque ele se encontra com outros dois assassinos na entrada do metrô. E mesmo estando todo ferrado, o John cuida dele usando um lápis. Do lado de fora, o cara bate de frente com Cassiana, que também tinha recebido a mensagem sobre o prêmio pela cabeça do John, e eles trocam tiros fazendo o assassino voltar para o metrô. Na estação, o John finaliza mais dois mercenários antes do Cassian alcançar ele, e os caras entram em um metrô lotado. E eu não posso deixar de falar que todo mundo vê os corpos e o rastro de sangue deixado pelo John, e ninguém chama a polícia nem fica desesperado. Sem contar o fato dele e do Cassian terem trocado tiros em meio a uma estação cheia de pessoas, e eles simplesmente ignoram isso completamente. Beleza que eles usam silenciadores e tal, mas isso não faz com que as pessoas fiquem cegas e não vejam os dois trocando tiros. E não podemos nos esquecer que dá pra escutar os tiros mesmo com silenciadores. Mas continuando, os dois assassinos entram no metrô e tentam disfarçar, só que nem precisava porque esses figurantes são bem burros. De qualquer jeito, na próxima estação, desce quase todo mundo, e os dois começam uma briga de faca, que termina com o John cravando o objeto no peito do Cassian, e falando que ele tinha atingido a sua artéria aorta, e caso o cara retirasse ele ia sangrar até a morte. Isso deixa o cara fora de combate, e o John consegue seguir o seu caminho. Contudo, ele nem sai da estação, e já é perseguido por dois assassinos. Por isso, o cara vai até o mendigo dando a ele uma moeda de ouro, pedindo para ser levado até o seu líder. Depois ele se esconde. Aí quando os assassinos se aproximam do mendigo, ele saca uma arma e finaliza os dois, confirmando que ele não era um simples morador de rua. Mais tarde, o John desperta em uma espécie de necrotério, onde os corpos dos vilões eram incinerados, e percebe que a sua ferida na barriga tinha sido tratada. Depois ele é levado até o Bowery King, o líder de uma rede de mendigos que fingiam perder dinheiro nos 4 cantos de Nova York, mas estavam na verdade coletando informações. Esses caras contavam com vários pombos que deviam ser espiões, porque eles colocavam chips nos pássaros. E eu digo que deviam, porque não fica muito bem explicado nada sobre essa organização, tipo como ela se sustenta e para que realmente servem os pombos. O negócio é que esse tal de Bowery King tinha sido atacado pelo John há anos atrás, mas o assassino deu a ele uma escolha: viver pressionando o ferimento em seu pescoço ou tentar finalizar o John pelas costas e acabar sem vida. O Bowery King é claro que tinha escolhido viver, e agora o John pede ajuda dele para finalizar o Santino. Ele conta que o vilão logo teria o controle de Nova York, começando uma grande guerra contra os mendigos, sendo que se eles conseguissem finalizar o cara, a organização ia ser perseguida pelos chefes da alta cúpula. O John ainda continua dizendo que se ele finalizar o Santino, evitaria a guerra e atrairia os olhos dos chefões para ele. Assim, o Bowery King resolve ajudá-lo, entregando a localização do Santino e uma pistola com 7 balas, porque a cabeça do John valia 7 milhões. E então ele manda um dos seus homens levar o assassino por um túnel subterrâneo até uma festa da alta cúpula onde o Santino estava. E é sempre durante alguma festa da alta cúpula que o John age, que coincidência, né? No local, o Santino estava fazendo um brinde em homenagem à sua irmã falecida e ao posto que ele agora herdaria, quando o John brota ali e os dois se encaram por um minuto, enquanto todos na festa ficam bem apreensivos. E então o John saca sua arma, mas diversos capangas do mafioso protegem o cara, e o assassino gasta suas 7 balas com eles. Depois ele vai para o mano a mano com um dos seguranças, tomando a arma dele e finalizando mais alguns vilões. Então ele sai atirando e deitando alguns capangas. Enquanto isso, o Santino foge dali, chegando até o museu com vários espelhos, acompanhado de 2 seguranças. E o John não demora muito para chegar ali, porque os outros figurantes eram muito fáceis de finalizar. Na sala, o Santino tenta desestabilizar o John, falando que ele era um viciado em vingança, mas isso não adianta de nada, e o assassino deita os 2 capangas dele ao surgir do nada em meio aos espelhos. Em seguida, o John vê o reflexo do próprio Santino descarregando o pente nos espelhos, errando todos os tiros, enquanto o vilão, por sua vez, atravessa um vidro e foge dali sendo encontrado pela Ares, que tinha chegado trazendo reforços. E o reforço que ela tinha trazido bate de frente com o John, que detona eles 1 a 1 até ficar sem munição novamente. Nessa hora, ele atravessa um espelho, surpreendendo um dos vilões, e indo para a trocação com o cara, enquanto um outro vilão surge no topo de uma escada, e ele simplesmente erra todos os tiros, alertando o John da sua presença. Então, o John pega uma pistola e finaliza o cara, enquanto luta com um outro, finalizando esse também com um teco na testa. Em paralelo, a Ares leva o Santino até a saída, e manda ele ir sozinho porque ela iria segurar o John, e o vilão fica meio balançado, mas ele vai. E aí, a moça saca uma lâmina partindo para cima do John assim que o vê, porém por mais que ela seja boa de porrada, o cara joga a Ares diversas vezes contra os espelhos, parecendo até que era um adulto lutando contra uma criança. A luta então termina quando ele toma a lâmina dela, atravessa sua mão e crava aquilo no peito da mulher. Em seguida ele pega a pistola da Ares, e os dois se despedem da mesma forma que em Roma, falando que logo eles se veriam. E cara, se ela tinha uma arma, porque a mulher simplesmente não deitou o John com um tiro? É incrível como a armadura do roteiro protege o cara. Eu só sei que depois disso, o Santino chega no Continental cheio de marra, querendo que o Winston revogasse a licença de assassino do John, e o cara responde que mesmo com o Santino sendo um membro da alta cúpula, ele não mandava em nada ali, completando que o John não tinha feito nada que infringisse suas regras. Pouco depois, é o próprio John que chega ali encontrando com o Santino jantando um prato bem chique e tomando vinho, cheio de moral, confiando que o John não ia tocar nele dentro do hotel. Só que não é isso que acontece, e o assassino finaliza o vilão ali mesmo,
mesmo, quebrando as regras do lugar e deixando o Winston sem palavras. Aí ele vai mancando até o Karen, que já estava aguardando junto do doguinho sem nome, e o John pega o canino indo para sua casa em ruínas. Lá os dois levam bastante chuva na cara, e o John fica meio deprê ao ver um porta-retratos queimado, e em meio às suas coisas carbonizadas, ele encontra uma medalha que era da sua falecida esposa. Nessa hora o Karen aparece por ali, levando ele e o cachorro até um parque, onde o Winston estava aguardando pelo amigo. Ele revela que a recompensa pela cabeça do John agora era de 14 milhões, e havia se tornado internacional. O cara também disse que o assassino agora estava excomungado da organização, por ter infringido as regras do Continental, de forma que o John não tinha mais acesso a nada ligado ao lugar, desde os alfaiates até as lojas de armas. Na verdade, ele só ainda estava vivo porque o Winston tinha mexido os pauzinhos, e para mostrar que estava falando sério, ele faz um sinal, e todo mundo que estava no parque se vira para eles, mostrando que todos eram assassinos que trabalhavam para o Winston. Aí ele entrega a medalha da promissória que o John havia dado para o Santino, e o manda embora, dizendo que o cara teria 1 hora até que fosse caçado pelos demais assassinos. E antes de ir, o John manda avisar que finalizaria todos que fossem atrás dele, e encerramos com os assassinos do mundo inteiro recebendo uma mensagem avisando sobre o John, enquanto ele sai do parque com seu fiel escudeiro. Fala galera, vocês querem ver o terceiro filme aqui no canal? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.